Vamos ver se vocês vão falar que passagem que é essa onde vamos começar. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o capítulo 7. É o final, no versículo 24. Então pode abrir as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, versículo 24, e depois vamos entrar no capítulo 8. O que nós analisamos aqui, irmãos, não sei se vou errar no meu cálculo, no meu pensamento, Deus perdoa. Mas quando Paulo diz assim, miserável homem que eu sou, este apóstolo, um apóstolo que consagrou a vida dele para servir o Senhor, mais do que qualquer um que escreveu uma terça parte, mais ou menos, do Novo Testamento, que nos ensina muito através da tua epístola, que nos exorta, ensina como aquele salvar a alma, e ensina como santificar. Mas ele falou que ele era um miserável, e todos nós somos miseráveis. Agora, se for por numa balança os pecados nosso passado e do apóstolo Paulo, creio que vai pesar muito mais que o nosso. Porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem fiel na sua religião, mas ele perseguia a igreja do Senhor, pensando que estava fazendo o certo, fiel no seu Deus, na sua fé, na sua crença, na sua religião. Entrava nas casas, vocês imaginam só, os cristãos, na época, cultuando o santo nome de Deus nas casas, eles entravam, ele com os seus companheiros soldados, ele entrava, arrastava as mulheres, batiam, matavam, procurando onde tinha alguém pregando o Jesus ressuscitado. Então nós vemos, quando ele teve o encontro com Jesus, que Jesus parou, ele ia indo fazendo o serviço que ele gostava de fazer, era o trabalho dele, perseguindo. Ele ainda fala assim, o pessoal daquele, chamava do caminho, porque Jesus dizia que era o caminho. Então vamos pegar tudo que prega esse caminho, do caminho, ele perseguia. E ele era um homem temido. E quem é que não teme isso? De um homem nessa situação nos dias de hoje. Quem é que não teme um bandido hoje que anda matando todo mundo? Se sai da penitenciária, sai da cadeia, sabendo o que tem aqui. Você vê que você teme, você vai se proteger, né? E ele era temido de todos. Mas quando apareceu Jesus, aí ele aceitou. Não teve como. Só o único que pôde barrar o temível Saulo, porque era Saulo. O único foi o Senhor, porque homem nenhum barrava ele. Não, porque ele tinha proteção da autoridade. Ele vinha com cartas. Mesma coisa assim, que dá a carta na mão do oficial de justiça, autorizando os policiais a pegar, prender, levar para a cadeia. Então ele tinha. Mas Jesus,
apareceu e ele temeu. Não tem. Com Deus ninguém pode, irmãos, nós sabemos disso. Então, só quando ele diz isso, ele já falou quando ele estava convertido, nascido de novo, ele olhava para a situação dele perante Deus, como nós também sabemos disso, e ele disse que era um miserável. A 21 disse: desgraçado homem que eu sou. Mas só que esse grito, esse clamor do apóstolo Paulo, não era um grito de desespero. Não parece que está desesperado gritando assim? Então, só que Paulo ele já sabia a resposta. E a resposta vinha de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos livrará do corpo desta morte. Como ele fala depois no versículo 25. Ou seja, o corpo físico, a carne do pecado, visto como o meio pelo qual o pecado se apresenta, o pecado se expressa na nossa carne, no nosso homem velho, ali que o pecado está, que nós pecamos, a velha natureza, o velho homem, cada um fala o seu nome velho. Eu diria o velho Sebastião, outro velho Tião, é assim. Só que está, e esta disposição da carne mostra que a disposição do homem é isso. O homem velho é servir ele próprio. O desejo de Paulo ou de qualquer outro cristão é fazer a vontade de Deus. Isso deve em nós ter essa apetite, esse desejo de servir a Deus, de ouvir as palavras de Deus. Mas nem sempre conseguimos, porque estamos na carne, neste corpo, no corpo desta morte. Então nós não conseguimos fazer a vontade do Senhor 100%, não sei como classificar, de 0 a 100. Eu creio que 0 não, nós fazemos sim a vontade do Senhor, porque hoje, aqui, agora, nós sabemos que este momento é a vontade do Senhor que nós estamos aqui. Ele permitiu e é a vontade dele. Agora, quando não brota o desejo no cristão de vir à reunião dos cristãos, quando não brota aquele desejo, então Deus permite às vezes não vir, mas essa permissão não é da vontade dele, porque Deus não obriga ninguém. Então, quando nós deixarmos ele não quando nós deixarmos ele nos governar, ou quando nós deixarmos este corpo, nós não pecaremos mais. Olha, porque no versículo 14 desse capítulo 7, fala, Paulo diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vestido sobre o pecado. Ele diz, o 15, porque o que faço não aprovo. Paulo dizendo, pois o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Paulo disse. Então no versículo 25, aí ele fala a resposta, quando ele diz, miserável homem que eu sou. Aí ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o meu entendimento, a 21 fala, com a minha mente,
sirvo a lei de Deus, mas com a carne para a lei do pecado. A carne é este corpo, que nós estamos no corpo, a nossa natureza velha, o nosso velho homem, coração velho, que nós servimos o pecado. Então Paulo lhe aprovava totalmente a lei de Deus. Ele aprovava, ele não estava reprovando. E no entanto, na carne ele ainda servia o pecado. Ele falou, todos os apóstolos, discípulos, seguidores. Então Paulo aqui, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo em sua vida. E nós demos graças a Deus por ter Jesus na nossa vida. Ai de nós, irmãos, se nós não tivesse Jesus. Então aquele que não tem Jesus, não chegou à fé, ai dele, se partir desta vida sem Cristo, não tem volta. O sofrimento é eterno. Então, Jesus Cristo, Salvador e Senhor, quer dizer, ele é dono. Porque se não fosse Cristo, como seria esse apóstolo Paulo? Se não fosse Cristo, ele não teria escrito. E todos nós, se não fosse Cristo, nós que pecamos, se não fosse Cristo. Porque nós pecamos, e se nós pecamos, quando nós pecamos, se nós não tivesse Cristo, seria muito pior. Nós já pecamos, quando nós pecamos, nós desagrada a Deus. Só que Ele não vai castigar nós na gema. Nós somos filhos. Mas só que Ele não vai nos exortar. Agora, Paulo e todos, nós que somos seguidores de Cristo, que somos irmãos, seria um desastre sem fim se nós não tivesse Jesus. Mas só que existe uma nova vida por Deus em Cristo. E também temos o Espírito Santo morando dentro de nós, morando nas nossas vidas, nossas fraquezas carnais, graças a Deus com o entendimento que nós servimos a lei de Deus, nós servimos a Ele com o nosso entendimento, e como a velha natureza, nós fracassamos e nós servimos o pecado e desagradamos a Deus. Agora o capítulo 8, ele começa, olha bem como o apóstolo Paulo fala, portanto agora, por que ele fala isso? Portanto agora, porque antes não tinha. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na século 21, ela fala assim, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não tem essa continuação que não anda segundo a carne e segundo o Espírito. Então, provavelmente, em ambos sentidos, se for analisar, o julgamento e a punição, ela está. Para os que estão em Cristo, não há condenação, porque Deus condenou nossos pecados em Cristo. Então não há essa condenação de culpa. O julgamento que nós temos é na nossa desobediência para com Deus, se nós não confessarmos. Porque ele disse lá em 1 João, capítulo 2, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados
Então, agora, Deus condenou o nosso pecado em seu Filho para sempre, de uma vez por todas. Então nós não devemos preocupar mais com salvação. Irmão, eu acho que todos os irmãos pensam assim. Com certeza. Às vezes ele não pensou assim porque não parou um pouco para pensar sobre a vida espiritual. Nós preocupamos com muitas coisas, né? Fica preocupado com agradar a Deus, nós preocupamos às vezes com santificar, às vezes nós ficamos com a consciência pesada quando pecamos, com tudo, mas com salvação da alma, ninguém preocupa mais. Você não pensa, mas não pede mais salvação. Nós pedimos santificação, nós pedimos mais conhecimento, pedimos proteção, nós fizemos tantos pedidos a Deus. Presta atenção nos pedidos dos irmãos, mas nenhum pede que para salvar, porque a salvação já está. Nós já recebemos ela gratuitamente em Cristo Jesus. O que nós precisamos de pedir é para as coisas desta vida, para nos livrar. E saber como pedir, porque Tiago disse: pedis e não recebeis, pedis mal para gastar em vossos deleites. Às vezes, para gastar em vossos deleites, em nossos deleites, ele não dá. Então, por isso que ele diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso está também combinado com segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Colossenses também 3, versículo de 1, 2, 3, tudo combinado. Então, quem está em Cristo vai procurar andar segundo o Espírito. Ele procura andar, às vezes não consegue. Há momento que nós erramos, desagradamos, porque não está a vez do alcance nosso. Às vezes, no nosso pensamento, às vezes na nossa ignorância, erramos. Agora, mas vai andar segundo a carne como antes nós andávamos. Porque se chegar um momento que nós perdemos a paciência, fizemos qualquer coisa, ou falamos alto, meio, sabe, com aquela expressão, você está fazendo como fazia. Mas depois passa aquilo, a poeira baixa, acalma, você não vai ter mais ira com aquilo que você está virado. Essa experiência todos os cristãos têm. Né? Vemos isso na Bíblia, com vários, né? Então, por isso que aquele que está em Cristo, ele procura fazer a vontade de Deus. Tem vontade de servir a Deus. Quem de nós, de cristão, não teria desejo de andar bem pertinho de Deus, fazer toda a vontade de Deus? Mas só que nós estamos no corpo com a velha natureza, aí é difícil. Fica brigando dentro de nós. Fica brigando. É a mesma coisa que tem dois cães brigando. Aquele que você alimentar mais, ele vai vencer a luta. Se nós alimentarmos mais o espírito, a natureza divina, ela vai vencer a natureza de Adão, a natureza velha, com essa natureza que nós viemos a este mundo. Vem a natureza, os irmãos, você vem pensando, você não ouça falar? Tem a natureza do seu pai. É claro que eu vou ter a natureza do meu pai, vou ter a natureza do vizinho, eu não sou filho dele. É a natureza velha. Agora só por quê? Por quê? A natureza velha. O pai tem a natureza do pai dele, o pai dele tem a natureza, assim vai adiantar até chegar de Adão e Eva. Então vem passando natureza velha com natureza velha. Então ninguém nasce com a natureza divina. Uma criança pequenininha tem a natureza dos pais. E vem vindo. Isso vai.
ela vai carregar isso até quando fechar os olhos, o coração parar de bater, que não tem mais. Aí acabou a carne, ficou lá, ó. Pronto. Aí a alma vai para algum lugar. Se ela tiver o Espírito Santo habitando, claro, vai para o céu com Jesus. Mas se não tiver, olha, vai em um lugar que ela não quer ir mesmo. Porque não é querer ir, é que vai. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vai produzir frutos da sua conversão pelo Espírito Santo. Às vezes não produz aqueles frutos que a gente tanto espera, quer. É a mesma coisa um pé de frutas, um pé de poncã, que a poncã é uma laranja, muito boa. Às vezes lá o pé não está bem alimentado, bem adubado, bem regado. Ela vai dar fruto, vai dar pela metade, ao menos da metade, mas ela dá o fruto, ela é laranjeira. Ela vai dar fruto. E assim nós cristãos também. Nós vezes damos muito, porque lá no Evangelho de João, como o Paulo pregou sexta-feira, do versículo capítulo 15, lá fala de muitos frutos. E permanecer na videira. Tem muitos cristãos que não estão permanecendo, está fora. Vai esperar dar muitos frutos? Não vai dar fruto. Por quê? Não está ligado, não está alimentando. Não está alimentando com a palavra de Deus, regando. Aí os ramos não vai dar fruto, porque que dá fruto aos ramos. Então, agora, aqueles que andam segundo a carne, desfruta dos prazeres da carne. Tem muitos cristãos na época de hoje desfrutando dos prazeres da carne, porque é muito bom o prazer da carne, porque esse prazer é passageiro. O prazer da carne, por que os cristãos gostam mais do prazer da carne que o prazer do espírito? Porque o prazer da carne, você sente, você prova, você mata os seus desejos, você faz de tudo. E o prazer do espírito é na alma. Parece que você não percebe. Só quem está bem ligado mesmo, sendo alimentado do que ele vê, então ele tem. Parece que até um bobo. Não parece? A pessoa diz, não, mas você não vê. Que passa, você não vê? O prazer de você sentir. É isso. Só de você sentir que Deus está do teu lado, que Jesus está do nosso lado. Nós sabemos que nós temos a morada, né? Vamos herdar os céus. Por que nós vamos ficar com quinquilharia deste mundo? Fica apegado assim, não solta de maneira nenhuma. Que nem cachorro magro que pega o osso e não solta de jeito nenhum. Nós não podemos ser assim. E é assim, a vida é essa. Agora, nós cristãos, por que nós vamos fazer assim? Porque nós sabemos, isso é passageiro. Isso nós pode estar hoje, está amanhã. Quantas vezes nós não vemos, olhando para o passado, vemos pessoas que desfrutavam de tantas riquezas, hoje não tem essa riqueza mais. Vão tudo caindo. Ora, o mundo está crescendo tanto na teologia, na tecnologia, mas só que ele está funilando, ele está apertando, olha, vai ser difícil para passar lá no funil. A tecnologia está aumentando tanto e a vida está ficando difícil, muito desempregado, muitos miseráveis, falando financeiramente. É Deus de rosto virado com este mundo. Porque Deus não está governando este mundo. Quem está governando é o adversário. Então ele diz aqui, é claro que não vamos viver uma vida sem pecar, como se fosse perfeito, de maneira alguma. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, que nós já lemos no capítulo 7, versículo 15. Então, dentro do apóstolo Paulo, nós vemos aqui que havia um conflito entre as forças do pecado, como há em nós, e a graça divina. Tem duas coisas dentro de nós, dois conflitos. Quero servir a Deus, mas daqui a pouco o momento vem,
o desejo da carne, rodeando, cercando, você acaba servindo, cedendo o seu lado fraco, que é o lado fraco em nossas vidas. Então o pecado que nele habitava, que habita em nós também, ele era e é em nós, era do apóstolo Paulo, apenas um hóspede que visitava a casa. Se você recebe um hóspede, ele visita a casa, fica um dia, uma noite, ele vai embora. Ele não faz morada, ele não faz parte da casa, da família. É a mesma coisa, o pecado não mora mais em nós, porque que mora é o Espírito Santo, é a graça. Mas só que ele vem um pouco, é temporário, ele vem, depois ele sai, você corta, você abandona. Agora, quem não tem o Espírito Santo, então o pecado faz morada na pessoa. Em vez de ser a graça, não. É a ira de Deus que faz morada. Ele está debaixo da ira de Deus. Se morrer debaixo daquela ira de Deus, está perdido para sempre. Perdeu a chance, perde. Então, então ele via que esse pecado, esse hóspede temporário, apesar de que o pecado ainda acompanhava na sua carne, mas ele já sabia que este pecado acompanhava, mas ficava de fora, depois entra, sai, ele acompanha. Parece que é a mesma coisa num avião, a jato que vai indo e a fumaça vem atrás. Ela vem meio longe, você olha assim, né? E parece que é assim, onde vai, vem o pecado. Agora, o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida aponta para o seu poder operante. Ela aponta. Quem que é o poder operante? Pelo Espírito Santo, que opera ou produz algum fruto, um bom efeito produtivo das boas obras. Essas boas obras da graça que habita em nós, né? Recebemos a graça de Deus, então nós produzimos as boas obras. Não muitas, mas produzimos. Então a lei do pecado é o poder operante do pecado. A lei do pecado opera o pecado, contra a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Cristo que nos livrou da lei do pecado, foi Ele. O pecado mandava em nós, o pecado mandava em mim. Ele reinava em mim e reinava em nós. Agora, quem reina em mim, ou quem reina em nós, é a lei de Deus. É a lei de Deus. O Espírito de vida em Cristo Jesus é quem reina em nós. A graça de Deus por Cristo Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, olha, é muito interessante nós observarmos bem o antepassado dos personagens, dos discípulos, dos profetas e do nosso Senhor Jesus na Bíblia, para nós tirarmos lições e exemplos para nós copiar na nossa vida, porque eles viveram a vida que nós vivemos, mas com um estilo diferente, com uma cultura diferente. Não tem como nós imaginar como é que eles viviam. Ora, pensa bem, o apóstolo Paulo, o pregador, apóstolo de Deus, apóstolo Pedro, eles não tinham a escola que temos hoje. Eles não tinham assim, a tecnologia que nós temos hoje. Eles não tinham os meios de transporte como nós temos hoje. Como que era o discurso deles? Será que procurava falar bem, ou S? Porque quem escreveu isso aqui que está escrito, então é os de hoje, põe os S, tudo. Às vezes esquecemos, engolimos o S, falamos errado, e eles? Será que tinha alguém, que nem o Monfeld, corrigindo no português aqui, ao S aqui, ao ponto e vírgula aqui, ao ponto final, a baixa voz,
Nas vírgulas, levanta um pouco, dá uma paradinha, ele ergue a voz. Lembra um ensinamento do Monfé? No ponto e vírgula, dá uma paradinha, engrossa um pouco a voz. E no ponto final aí, abaixa a voz, terminou a sentença. Será que eles... Porque a antiga não tinha. Citado o versículo é corrido. Era o rolo, olha, veja se os desenhos, aquele rolo, pele dele, aquele pergaminho, assim, não tinha vírgula, não tinha nada, mas tem agora para ficar fácil para nós estudar. Então, aqui ele fala isso. Então, ele fala que Cristo me livrou da lei do pecado. Me livrou. Olha o versículo 13. Porquanto o que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, visto o que era impossível, porque não tinha outra maneira. Como estava, como que ela se achava fraca por causa da carne. Ela ficava fraca, então por isso que fala, estava fraca, enferma. A lei, ela só teria força se o homem conseguisse guardar ela. A lei é espiritual, a lei é boa. Mas quando ela depara com o homem caído, ele não consegue guardar a lei enfraquece. Por isso que fala que a lei era enferma pela carne. É como o médico passa a receita para o paciente. O médico faz um regime para ele, como que ele tem que fazer. O paciente não segue as exigências do médico, o médico fracassa. Chega no médico, eu não consegui fazer isso, não tomei os remédios certos. Se o médico proibiu algo para mim que eu não devo usar, fazer, ele fez. Aí a medicina não vai fazer milagre. E assim como é a lei, enferma é pela carne. E Deus o fez na carne, condenando o pecado. Deus o fez no seu Filho, se fez homem para condenar o pecado, porque não teria desculpa para a lei e Satanás. Então, ele fez o Filho dele, enviou o Filho dele, em semelhança da carne, ou homem, teve a natureza nossa do homem, humana, mas também ele é divino. Jesus, ele esvaziou da sua glória, olha bem, deixar a glória que ele tinha nos céus, para vir nesse mundo vil, e sabendo tudo de antemão o que ele ia passar, e teve amor, misericórdia de passar por todos os sofrimentos na carne. Jesus sofreu na carne, o meu avô falava que era uma aparência. Olha só, se a mulher viu no Face, eu já sabia disso muito antes, porque o meu avô falava, mas eu nunca falei uma loucura daquela. Ela falou, escuta, vi falar que já teve gente antes de Adão, teve homem antes de Adão. Foi o meu avô, isso é espiritismo, o meu avô pregava. Quando Deus fez Adão, falou, agora fazer homem em nossa imagem, porque antes não era imagem. Isso é doutrina do espiritismo. Então, e Jesus ele tomou a natureza humana, só que ele não pecou. Foi tentado, mas não pecou. Então, por isso que ele cumpriu a lei com ele, não foi enferma na carne, porque ele deparou. Você imagina que interessante? A lei vinha. Quando ela chegou
em Jesus, foi o único que deparou com a lei. Ela foi resistente, exigiu, como exigia de todos os homens, e a exigência não foi menos, foi diferente, foi para o Filho de Deus. Agora o Filho de Deus, a lei, e Jesus veio, satisfez a lei, 100%, foi o único. Aí ele rasgou a cédula, sabe a cédula, com sangue que ele cravou na cruz e pagou a nossa dívida. Amém por isso. Jesus pagou a dívida tão alta que estava, que a lei exigia, por causa de uma desobediência de Adão e Eva, que não conseguiu, os irmãos, guardar o primeiro homem feito do pó da terra, com as mãos de Deus. Deus fez Adão perfeito, mas com o livre arbítrio de escolha. Pois o Adão no jardim, e falou, não, de todas as frutas do jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio. O problema é isso. É da árvore que despertou a curiosidade. Da árvore que está lá no meio, não coma. Porque se comer, vai passar a conhecer o bem e o mal. O homem fica curioso. E o homem continua hoje. Ele quer fazer o que é proibido. Tudo que é proibido. Olha, Deus falou, não adulterarás. O homem gosta de adulterarás. O homem quer coisa, quer novidade, quer coisa que é proibido. Vocês notem bem. Você começa, isso é experiência de todos os moços solteiros. Namorar escondido era gostoso. Depois, quando o pai sabia que queria ir na casa, perdia a graça. Você gostava escondido, em segredo. Depois que é livre, você sabe que está querendo, aí você encolhe. Então, Adão não conseguiu guardar, só desobedeceu. Aí entrou o pecado em toda a raça humana. Ele não tinha filho. Aí ele já era pecador, já foi nascendo pecador e vem até hoje. E aonde vai parar isso? Só na vinda de Jesus, que vai acabar com esse mundo. Aí vai entrar no milênio. Vai ter o milênio com dois tipos de pessoas: salvas, corpo glorificados, e salvas com corpo natural. Mas vai nascer ímpio, vai nascer filho, porque vai ter corpo natural, vai ter uma vida normal como nós temos aqui. Então, agora, ele enviou seu filho na semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Condenou na carne de Cristo. Ele. Por isso que nós pregamos com toda certeza, sem nenhum perigo de errar. Quem está salvo para sempre. Jesus disse lá no Evangelho de João 5:24, em verdade vos digo, que quem, tem um quem aí, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, o verbo ter presente, e não entrará em condenação, mas passou da morte, morte espiritual, para a vida espiritual. Então Paulo não está aqui criticando a lei moral, pelo contrário, Paulo lhe observa uma vez mais que por causa do pecado a lei não pode e não poderia dar a salvação ou salvar ninguém. Por causa do pecado, a lei não poderia. Ora, fala que ela é enferma pela carne, que nós já vimos. A lei é espiritual, ela é divinamente justa. Paulo não criticava a lei. A lei só acusa, mas ela não resolve o problema. Ela acusa. Aquele que ela está acusando não consegue obedecer ela, pronto. Aí ela fracassa. Ela só não acusou o Filho de Deus, porque não tinha. A lei chegou e ela viu que ele foi viu um perfeito. Não tinha como ela acusar Jesus.
que Jesus não tinha um pecado, porque é divino. Ele esvaziou da sua glória, mas da divindade de deixar de ser Deus, não. Ele continuou Deus, homem. E nós seres humanos, somos fracos. Mas nós, irmãos, precisamos ter cuidado, porque nós vamos aproveitar de tomar oportunidade, liberdade, por causa da fraqueza. A carne é fraca. Quantas vezes eu escutei falar isso? A carne é fraca. É claro, mas não pode, porque diz que a carne é fraca, né? Vamos dar liberdade de pecar, porque a carne é fraca. Então nós precisamos ter bom senso. A carne é fraca, mas eu não vou deixar a fraqueza da carne me dominar. Opa, é pecado isso daí. É pecado? Então deixa quieto. Então, a lei, só mostra as nossas falhas, mas não consegue nos livrar dela, da condenação de Deus. Irmãos, em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, como eu falei um pouco, vai falar, mas esvaziou-se a si mesmo, olha, falando de Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo, não foi outro que esvaziou ele, não é como nós que alguém faz nós esvaziarmos, ele fala, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Então, ele humilhou-se a si mesmo. Você imagina só? Ele humilhou-se a si mesmo. É uma coisa que chegam de nós e falam assim, ó, eu me humilho a mim mesmo. Eu me rebaixo a mim mesmo, porque é muito difícil. A pessoa não gosta disso. A pessoa quer se exaltar. O homem já está na natureza do homem, a velha natureza, de querer se exaltar, de querer aparecer. Então devemos procurar sempre estar para trás. Tem muitos pastores, muitos evangelistas, muitos pregadores gostam de aparecer, gostam de exaltar, que é elogio. Você quer ver deixar alguém triste é fazer uma crítica. O único que a gente, que nós convivemos muito, porque nós sempre podemos falar isso, era o Monfélix. Se fosse falar Monfélix, tem uma crítica a fazer do senhor. Quantas? Porque eu tenho muito. Ele já falava assim. Qual? Ele deixava a gente sem saída. Um homem. Então isso é humildade. Então, e nós aprendemos muito com ele. Então, a humanidade de Cristo era semelhante à nossa. E viveu a sua vida aqui como parte de um mundo decaído. Ele viveu. Exposto a muitas pressões. Nós estamos no mundo, as pressões que nós encontramos, Jesus encontrou muito mais que nós, com certeza, não tem como falar isso aí, exercida pelo próprio mundo, mas nem por isso ele pecou, e não havia qualquer corrupção moral em sua vida, como homem, esse Jesus que nós pregamos. Por isso que Jesus salva mesmo. Agora, aquele que crê que a salvação é por obras, não está crendo em Jesus nada. Você sabe nada. É bom falar isso, porque a gente às vezes tem educação, tem respeito, ouve e às vezes fica quieto. Mas a pessoa que uma igreja, um pregador que ensina, ó, nós temos que fazer algo, a salvação é por obra, olha, meu amigo, sinto muito. Então Jesus para você não valeu nada. Porque por que a salvação? Obra de quem? Minha? Sua? A obra é falha, é fraca. É a obra redentora de Jesus que salva, a nossa não. Então, quando a pessoa reconhece que ela é pecadora, que necessita de salvação, ela se entrega a Cristo. Irmãos, é mais difícil converter alguém que não é religioso, não vou citar nem nome, do que alguém que tem.
de alguém. Ele já está ciente naquilo que ele crê, já está treinado. Ainda mais se for pentecostal. Então Jesus, ele teve sido, se ele tivesse corrompido pelo pecado, como nós somos, ele não poderia pagar nossos pecados, como diz a 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu o pecado, nem na sua boca achou engano. Olha bem. E na outra versão, 21 fala, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Jesus passou no teste da lei. Jesus, ele venceu. Versículo 4, para nem parar aqui. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vivemos segundo a carne. Quer dizer, viver conforme os gostos da carne, o nosso gosto. Nós devemos viver confiando não viver confiando em nossas obras para nos salvar. Nós não confiamos, porque se nós confiássemos nas nossas obras, nós não estávamos aqui. Se nós confiássemos nas nossas obras, esta igreja não aceitaria. Jamais nós faria parte dessa igreja, estaria fazendo parte de outro, estaria perdido e pregando a perdição também. Então, mas segundo a graça de Deus em seu Filho Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, a justiça da lei se cumpriu em nós, porque Cristo cumpriu em nosso favor. Quando nós temos Cristo, é a mesma coisa que nós tivéssemos cumprido a lei. Ele cumpriu em nosso lugar, então passou, nós tirou nós do lado de baixo da condenação da lei, e ele tomou o nosso lugar. É assim, ele tomou o nosso lugar, então nós estamos protegidos. Nunca, jamais, nós estamos debaixo da escravidão do pecado. Porque Cristo ele cumpriu em nosso favor, morrendo na cruz, como Paulo diz em Colossenses 2,14, diz que Cristo riscou a cédula da lei, ele riscou os mandatos, as ordenâncias que a lei exigia, as ordenâncias, tinha muitas, nem que fosse uma só, né? Não conseguiria. Então, vai muito longe essa mensagem, esse capítulo, e tem mais, mas vamos parar por aqui. Que Deus abençoe, que tenha uma boa noite, uma boa semana, que possamos estar aqui na quarta-feira, se Deus permitir. Obrigado, irmãos, pela atenção e agradecemos ao Senhor. Amém?